Muito bem, pessoal. Então vamos continuar aqui. Então agora a gente vai para a aula 2, tá? E nessa aula 2 de eletromagnetismo, a gente vai começar a ver realmente o conteúdo, né? Propriamente dito de eletromagnetismo. E aí dentro desse conteúdo a gente tem 4 informações bem importantes, né? A gente vai trabalhar com fio retilíneo perfeito, a gente vai trabalhar com espiral e a gente vai trabalhar fio perfeito, espiral, bobina e selenoide, tá? E é sempre o seguinte, um fio retilíneo perfeito é um fio que conduz corrente elétrica, tá? É um fio onde o material que compõe esse fio, ele vai ser, ele tem a possibilidade de conduzir perfeitamente uma corrente elétrica. Cobre, ferro, alumínio, tá? E aí é o seguinte, sempre que você for trabalhar com ele, você vai lembrar que o fio ele vai ter aquele campo magnético em volta dele, saindo do norte e indo para o sul, saindo do norte e indo para o sul, tá? Aí, aqui cabe a regra da mão direita. Não sei se vocês vão conseguir me enxergar, mas aí agora eu vou colocar a, na tela a minha, a minha, a minha câmera. Isso, colocar na tela a minha câmera. Então é o seguinte, presta atenção. Se o fio tiver com uma intensidade de corrente elétrica indo nesse sentido, no sentido para cima, cabe a regra da mão direita. Como assim, professor? Você vai pegar, é muito comum isso na prova de física do Enem, os alunos ficarem brincando com isso, né? Você vai pegar a sua mão, peraí, tem que ser a mão direita, né? Você vai pegar, se a intensidade do fio estiver para cima, você vai pegar a sua mão e você vai fazer isso aqui, ó. Vai fechar. Se o seu polegar estiver para cima, significa que a direção da corrente elétrica ela é positiva, tá? Então, ela vai ser representada por uma bolinha, tá? Agora, se você pegar a sua mãozinha, colocá-la no fio e perceber que a intensidade da corrente elétrica está em um sentido contrário, significa que a direção da corrente é no sentido contrário, ou seja, ela é negativa. Então a gente representa no Enem com um xizinho. A regra da mão direita funciona assim, tá bom? Então, de novo, você tem um fio bonitinho, esse fio tem um campo magnético ali em torno dele, tá? Esse campo magnético, ele tem uma determinada intensidade, tá? Se você pegar a sua mãozinha, tá? Vamos imaginar aqui, ó. Imaginar que a tampa da minha caneta, seja a intensidade da minha corrente, tá? Peguei, fechei a minha mão. O meu polegar tá para onde? Olha onde que tá meu polegar. Não tá para cima? Significa então que a intensidade da corrente elétrica ela é positiva. Então significa que a corrente elétrica está no sentido positivo, tá? Beleza. Se a intensidade do campo magnético está no sentido positivo, a gente representa lá no Enem por uma bolinha. Significa que o campo, a energia, né, que é a movimentação de elétrons, está vindo de baixo para cima.
Agora, novamente, na caneta. Gira a caneta. Se eu pegar pela regra da mão direita e colocar a minha mão, fechar minha mão e eu perceber que o meu dedo está para baixo, significa que a intensidade, a direção da corrente elétrica, ela está no sentido contrário. Significa que a intensidade do campo magnético está no sentido contrário. Então, significa que, em vez de estar entrando, ela está saindo, tá? Então, significa que o movimento, né, da corrente elétrica, ela vai estar saindo em vez de estar entrando. Então, a gente representa por um X, tá? É muito comum você ver nas provas do Enem, em vez de deles colocarem o fio, eles colocarem bolinha e xizinho. Agora vocês sabem que bolinha significa que a direção da corrente é positiva e xizinho, direção da corrente para baixo, contrário, tá bom? Beleza. Vamos voltar lá pro material. E como é que eu faço para determinar a intensidade, né, desse fio, né? Como é que faz para determinar a intensidade do campo magnético desse fio? Bem, a gente utiliza uma fórmula, uma formulazinha, tá? Essa formulazinha, ela é bem tranquila de você trabalhar com ela, tá? B é a intensidade do campo magnético, tá? Então, B é a intensidade. Deixa eu fazer o seguinte. Ctrl Z, 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 Z. Então, fazer assim. B é igual a intensidade do campo magnético, ok? Essa letrinha aí, tá? Essa letrinha a gente chama ela de Mi, tá? Esse Mi, deixa eu ver se eu consigo inserir algum símbolo. Esse Mi significa permeabilidade do campo magnético, ou seja, quão permeável esse campo magnético ele pode ser, tá? Então é perme permea opa. E essa permeabilidade do campo magnético é uma constante. Se é uma constante, ela vai mudar? Não vai mudar, tá, pessoal? Ela não muda. E qual que é o número dessa constante? Tá, o número dessa constante é 4. Opa, 4. Cadê? 4π vezes 10. Deixa eu ver se tem. Vou colocar em forma de equação para vocês. Acho que tem aqui. 4π. Isso aqui não.
Ok. Ah, tá. Voltamos. Tinha perdido a conexão. Então, essa permeabilidade magnética, ela é um númerozinho, tá? Então, esse númerozinho é 4π. Deixa eu ver se eu consigo colocar em forma de potência. Tem como. Peraí. Vezes 10. Peraí. Agora sim. Vezes 10 elevado a menos 7. Esse número, pessoal, não muda, tá? Ele é uma constante. Se ele é uma constante, não muda em hipótese nenhuma, tá? É a permeabilidade magnética. E vocês sabem que é a corrente elétrica em ampere. Acento. Opa. E o D vai ser a minha distância em metros. Tá bom? Então, essa é a legenda que a gente vai trabalhar. E particularmente não muda, tá? Não muda esse essa legenda para os outros para as outras para os outros materiais que a gente vai trabalhar, tá? Muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas é sempre a mesma coisa, tá? Então, a única coisa que vocês têm que entender é essa questão da regra da mão direita, tá? Agora vamos lá em espiral circular. Espiral circular, pessoal, ela funciona do mesmo jeito, tá? Só que agora o B, né? É outra coisa que eu esqueci de falar. B, ele vem de bússola, tá? Ele vem de norte e sul, tá? É uma questão de intensidade de campo magnético, tá? E aí o B é como se você estivesse olhando a, a espiral circular por cima, tá? E aí é o seguinte, novamente, envolve a regra da mão direita, tá? Se você pegar, ver a intensidade da corrente elétrica na espiral, segura a espiral. Deixa eu mostrar lá no aqui. Se você segura a espiral, segura o fio e percebe que ele está indo nesse sentido, no sentido, que sentido é esse aqui, meu Deus do céu? No sentido anti-horário, significa então que ela é positiva, tá?
Agora, se você pega ela e observa que ela está indo no outro sentido, significa que, no sentido anti-horário, significa que ela é negativa, tá? Então é só essas percepções. A, a única diferença do fio retilíneo para a espiral é que em vez de você trabalhar com a. Tem outra coisinha ali em cima que eu tinha esquecido de mostrar para vocês. Que é a intensidade, né? A distância. Aí embaixo vai ser 2 π, tá? Por que 2 π? Porque nós temos um, um fio, e esse fio é circular, tá? Então, por isso que a gente vai dividir sempre por 2 π. Professor, eu preciso dividir logo, fazer a multiplicação logo de cara? Pode fazer a multiplicação logo de cara, tá? Então, eu tinha esquecido de comentar isso com vocês, tá? No fio retilíneo tem essa multiplicação por 2 π, tá? Então tem essa questãozinha, tá? Eu esqueci de anotar nas minhas anotações. Bem, no espiral circular, a mesma coisa, só que agora é um círculo, né? E esse círculo ele tem um raio. E esse raio ele é em metros, tá? Então eu vou copiar a mesma coisa aqui de cima. Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui embaixo. Tá? E aí? A intensidade do campo magnético continua a mesma coisa. Permeabilidade do campo magnético, a mesma coisa também. Corrente elétrica continua a mesma coisa. Só que aqui não tem o π. Por que não tem o π? Porque no caso você não vai medir a circunferência como um todo. Você vai medir apenas o raio, só a metade, tá? Então você só vai multiplicar por 2. Então você faz uma multiplicação, multiplica por 2. E esse R é o seu raio em metros, tá? Sempre ele vai dar essas informações para vocês, tá? Então, lembrando que isso aqui é uma aula apenas para a gente poder já nos situarmos em alguns conceitos, tá? Eu não estou vomitando conteúdo para vocês, não, tá? É só para a gente se situar em alguns conceitos, tá bom? Beleza. Isso é uma espiral circular. Agora, bobinas chatas, que é um outro conceito de campo magnético, é a mesma questão da espiral circular. Só que as bobinas chatas são várias espirais juntas. Então é o mesmo procedimento, só que eu tenho um N, que é o número de espirais, tá? Então eu vou pegar literalmente a mesma legenda que eu coloquei aqui em cima e vou colocar aqui embaixo.
A mesma coisa. E é a mesma questão que a gente estava falando, pessoal. Pega a sua mãozinha. Deixa eu voltar lá pro. Aqui. Pega a sua mãozinha. Fecha ela. Observou que o seu polegar está para cima? Significa que a intensidade do campo magnético é positiva. Pegou sua mãozinha, fechou e seu polegar está para baixo. Para baixo significa que a intensidade do seu campo magnético é negativo. Só isso, tá? O restante é constante, tá bom? Beleza. Bobinas chatas são várias espirais juntas, tá? Então, a única coisa que a gente vai diferenciar é esse N, tá? Deixa eu colocar esse N depois do B, que seria o número de espirais, tá? Só isso. Beleza. E por último, mas não menos importante, a gente tem os selenoides. O que são selenoides? Selenoides são molas, tá? São molinhas, igual a mola do chuveiro, lá a resistência do seu chuveiro, tá? Aquilo lá é um selenoide. E como é que funciona esse selenoide? Bem, da mesma forma que funciona o, as outras, né, os outros sistemas de campo, tá? Sai do norte, né, o campo magnético sai do a movimentação magnética sai do norte, vai para o sul e você ainda tem as movimentações internas, tá? A formulazinha, a mesma coisa, com a diferenciação que como é uma mola, você pode puxar essa mola, tá? Você tem um comprimento dessa mola. E esse comprimento dessa mola também é dado em metros, tá? Alguns exercícios deixam em centímetros, outros obrigam você a fazer a conversão em metros, tá? Mas é essa a única diferença, tá? Então, o selenoide, novamente, é como se fosse uma molinha onde eu tenho um fluxo de campo magnético saindo do norte e indo para o sul. Você pode até perceber, sai do norte, vai para o sul, sai do norte, vai para o sul, sai do norte, vai para o sul. E aí tem a intensidade da corrente, que você pode utilizar a regra da mão direita de novo para perceber. Isso aqui, gente, cai demais no Enem. Essa questão de selenoide e essa questão aqui, ó, de espiral circular, nossa, é o que mais cai, tá? Então, pessoal, é só você interpretar. Sai do norte, vai para o sul. Sai do norte, vai para o sul. Tá bom? A formulazinha é a mesma, a única coisa que vai diferenciar é a quantidade de espirais, ou seja, a quantidade de molinhas que a gente tem, e quando eu esticar a molinha, qual que é o comprimento dessa molinha, tá? E aqui tem um diferencial, eu não preciso dividir por 2, multiplicar, né? Dividir por 2, multiplicar por 2, no caso, né? Não preciso trabalhar com isso. Então, deixa eu só copiar aqui a minha legenda, jogar ela aqui para baixo, fazer algumas alterações. Opa, veio tudo. Então, campo magnético, número de espirais, que está aqui em cima, né? Permeabilidade do campo magnético, continua a mesma coisa. A corrente elétrica em ampere, que vocês já viram.
Não tem que multiplicar por 2. Já tá ótimo, né? Ah, mas aí eu tenho o L, que é o comprimento do selenoide. C... Oh, Jesus. Esqueci a... E é isso, né? E só, tá? Beleza, gente. Então, é isso. Tá lindo. Ah, esse comprimento ele costuma ser em metros, tá? Tá bom? Tá lindo. É isso. O básico fechamos aqui, tá? E aí na próxima aula, que vai ser presencial, a gente faz exercício. E aí aguardem para a aula de do intensivão de química, tá bom? Forte abraço para todos vocês. Bom descanso. Até mais.